Você já se sentiu sobrecarregada, com a mente cheia, sem conseguir organizar os seus pensamentos ou lidar com a ansiedade? Eu sei exatamente como é isso. Por muito tempo eu também me sentia assim. Era como se eu estivesse sempre correndo contra o tempo. Mas existem dois hábitos que me ajudaram a desacelerar e a lidar melhor com o estresse e a ansiedade do dia a dia, que foi o hábito da leitura e da escrita. Parece algo simples, mas esses dois hábitos me ajudaram a ter mais clareza e a compreender melhor as minhas emoções para lidar com os desafios do dia a dia. Então já pega o seu café e fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a leitura e a escrita foram ferramentas poderosas que me ajudaram a organizar os meus pensamentos, as minhas emoções e principalmente a minha vida. Bom, eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que está todo mundo correndo. O tempo todo estamos tentando dar conta entre casa e trabalho. E nesse intervalo entre vida pessoal e trabalho, a gente está sempre conectado, recebendo uma enxurrada de conteúdo e informação que sobrecarregam demais a nossa mente. E o grande problema é que a gente se acostuma a viver nesse ritmo acelerado, sempre pulando de uma tarefa para outra, ou no caso de uma notificação para outra, e sem dar espaço para nossa mente descansar e entender o que a gente está sentindo. O problema é que a gente está vivendo a vida no piloto automático e essa sobrecarga aumenta ainda mais o estresse e a ansiedade. Mas como de fato a leitura de um bom livro e escrever em um diário, isso não é coisa só para adolescente, podem te tirar desse ciclo automático e te colocar em um lugar de crescimento. Talvez você esteja nesse momento pensando: ah, mas eu não tenho tempo para isso. Mas a realidade é que se a gente analisar a nossa rotina de forma bem detalhada, a gente vai perceber que em muitos momentos estamos trocando as coisas vitais pelas coisas triviais da vida. E foi dessa forma que eu comecei a criar o hábito da leitura na minha vida, fazendo essas melhores escolhas. Quando eu comecei a ler, eu ainda trabalhava numa empresa de contabilidade no centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro. E a minha rotina era extremamente corrida e cansativa. Eu acordava por volta de 5 da manhã, encarava mais ou menos 1h30, 2 horas no transporte público, chegava em casa tarde e muitas das vezes só para conseguir jantar e me preparar para o dia seguinte. Mas eu queria muito me desenvolver. Eu queria parar de procrastinar as coisas que de fato eram importantes para o meu crescimento e para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos. E a partir disso, eu comecei a ler o livro que eu já tinha, O Poder do Hábito, e logo em seguida eu comprei o livro O Fim da Procrastinação. Eu também vou deixar o link desses dois livros aqui na descrição do vídeo. E eu comecei a ler esses livros no momento em que eu ia e voltava para o trabalho, no meio de transporte. Eu não sei vocês, mas eu já notei muitas das vezes que boa parte das pessoas no meio de transporte estão conectadas, estão sempre com o celular na mão, vendo memes ou rolando feed. E ao invés de fazer isso, eu sempre pegava os meus livros para ler. E foi dessa forma, fazendo todo dia um pouquinho, lendo todo dia uma ou duas páginas, que eu comecei a criar o hábito da leitura. E quando eu saí dessa empresa para empreender, eu mantive também esse hábito, mesmo trabalhando em casa, eu tentei sempre incluir esse hábito da leitura na minha rotina. E foi nesse período que eu comprei o livro O Milagre da Manhã para empreendedores. Foi a partir desse livro que eu incluí mais um hábito que foi essencial na minha vida e na minha rotina, que foi o hábito da escrita. Unir esses dois hábitos de ler e escrever foi uma grande potência para o meu desenvolvimento pessoal. A leitura, ela me fazia enxergar todos os pontos a melhorar e me trazia muita clareza dos meus próximos passos. Me ajudou a trazer clareza também das minhas emoções. E ao mesmo tempo em que a leitura trazia todo esse conhecimento, a escrita me fazia externalizar da forma que eu estava sentindo, porque toda vez que a gente consome algum conteúdo, seja ele por meio de vídeos ou de livros, a gente acaba absorvendo muita informação e essa informação ela vai ser processada
de uma forma que faça sentido para a gente. E se a gente não escreve, a gente não externaliza, ou aquela informação ela vai se perder, ou ela vai ficar ali na sua cabeça toda hora como um alerta, uma notificação, e aquilo ali vai te gerando uma sobrecarga. Então, o hábito de externalizar isso por forma da escrita me ajudou a trazer esse conteúdo de uma forma mais prática, para que ele realmente fosse aplicável na minha vida. Talvez você seja uma pessoa que subestima o poder de transformação de um livro. Eu enxerguei como uma fonte de conhecimento com um grande custo-benefício, já que um bom livro muitas das vezes custa em média entre 30 a 50 reais. Mas o porquê que os livros não têm esse efeito transformador na maioria das pessoas? A verdade é que grande parte não sabe usufruir de forma correta do conteúdo dos livros. Não basta só fazer leitura dinâmica, ou folhear, ou fazer um ranqueamento de quantos livros você é capaz de ler. Isso não vai fazer o efeito que você precisa. Para que a leitura seja altamente eficaz, você precisa transformar os livros em pequenos manuais para o seu dia a dia, analisar o conteúdo deles e avaliar em quais pontos da sua vida você consegue aplicar esse conteúdo. Em alguns casos, em livros de desenvolvimento pessoal, você já consegue encontrar ferramentas que vão ajudar você a aplicar aquele conteúdo, como no caso do livro O Fim da Procrastinação, O Milagre da Manhã. Mas esses foram livros que fizeram diferença no meu desenvolvimento pessoal. Deixe aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu indiquei e se eles também te ajudaram no seu processo de desenvolvimento pessoal. E não se preocupe com a quantidade de livros, e se for necessário, leia o mesmo livro quantas vezes forem necessárias. Eu quis trazer um pouco da minha experiência com os livros e mostrar que se você souber utilizar eles de forma assertiva na sua vida, com certeza você vai colher os resultados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu aguardo vocês no próximo vídeo.